Olá, meus irmãos, graça e paz, abençoados, sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai? Eu te convido para mais uma reflexão da graça de Deus, tá bom? Critérios religiosos para a salvação. Esse é o tema. Critérios religiosos ou critérios da religião para a salvação. Olha, toda religião, ela tem os seus critérios para a salvação. Então aquela religião ali, eles determinam que para você ser salvo, você tem que praticar assim, viver assim, se vestir assim, andar assim, falar assim, etc. Para aquela outra religião, você tem que comer assim, não pode comer aquilo, não pode fazer aquilo outro, etc. Então, toda religião, ela coloca os seus critérios. Queridos, a vida eterna não tem nada a ver com critérios religiosos. A vida eterna foi algo que foi concedida pelo próprio Pai. Vida eterna nunca dependeu do homem, sempre dependeu de Deus. Mas a religião gosta de usurpar, tomar a glória do Senhor. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Os dons de Deus e a sua vocação são irrevogáveis. E a vida eterna é uma vocação do Pai. Não é uma vocação do homem. Não é o homem que decide que ele vai herdar a vida eterna. Foi Deus que já chamou, predestinou e vocacionou para isso. Mas infelizmente a religião coloca os seus critérios. E isso seduz as pessoas. Por quê? Porque nos critérios da religião há orgulho, prepotência, soberba e há o homem no centro. Não Cristo, não é os feitos de Cristo. Não é cristocêntrico, é o homem no centro. É porque o homem é salvo porque ele ora mais, é porque o homem é salvo porque ele vai no monte, porque o homem é salvo porque ele é dizimista, porque o homem é salvo porque ele paga o preço, porque o homem é salvo porque ele não está mais no mundo, porque o homem é salvo porque ele faz caridade para os pobres, porque o homem é salvo porque ele distribui sopa, porque o homem... Não, irmão, não é assim, irmão. Boas obras, boas ações, todos os filhos de Deus devem desenvolver. Todo mundo deve praticar. Mas não tem nada a ver com eternidade, com vida espiritual. E no tempo de Paulo não foi diferente. Paulo enfrentava isso, porque quando Paulo dizia que o povo de Deus tinha sido eleito nele antes da fundação do mundo, Paulo fala isso, Efésios capítulo 1, versículo 4. Paulo diz, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo fala da eleição dos gêmeos lá em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 9. Paulo disse, antes dos gêmeos terem nascido, cometido, feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse, Deus disse, amei a Jacó e aborreci, odiei a Esaú. E Paulo também dizia, não depende de quem quer, está lá a carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 15, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de quem Deus se compadece e usa de misericórdia. Então, sempre foi tudo Deus, nunca foi o homem. Mas o homem gosta de por meio da religião, querer aplicar essas coisas para confundir a mente do povo de Deus. Atos capítulo 15 diz assim, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, costume de Moisés, não podeis salvar-vos, não podereis ser salvo. Então observe que Paulo estava pregando a palavra, fazendo missão ali, levando o evangelho que salvava a mente das pessoas, que tirava as pessoas debaixo daquele escravagismo da lei, dos rudimentos fracos e pobres. Mas aqueles que estavam guardando a lei pregavam o contrário. Não, vocês precisam ser circuncidados segundo os costumes de Moisés, segundo os costumes da lei de Moisés. E observe, amado, que ser circuncidado aqui nesse contexto não era apenas o ato da circuncisão, ter lá o prepúcio, o órgão genital masculino cortado com a pedra.
era de fato praticar a lei de Moisés. Então, este era o objetivo daqueles que queriam praticar a lei de Moisés. Que os filhos de Deus só podiam ser salvos se fosse circuncidado e naturalmente praticasse a lei de Moisés. E Paulo diz, não, pela graça sois salvos, Efésios 2:8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem da lei de Moisés, não vem das obras, para que ninguém se glorie nela. Então os critérios da religião faz com que os homens venham a se vangloriar. Mas os critérios de Cristo faz com que os homens venham a se colocar em uma posição de entender que nunca foi ele, sempre foi Deus. Por isso que Deus fala por boca de Tiago que os humildes Deus exalta, os soberbos Deus abate. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Por que, abençoados? Porque a religião, ela coloca vaidade na mente das pessoas. Porque você faz, porque você pagou preço, porque você isso, porque você aquilo. E aí obriga as outras pessoas a fazerem também, porque você tem que se sacrificar aqui no altar, você tem que trazer, você tem que levar, você tem que pagar, você tem... E as pessoas vivem esse mundo religioso, sabe? E não conseguem ter paz, não conseguem descansar nos feitos de Cristo, porque querem sempre fazer algo para cumprir ou para agradar a Deus. E não tem como. Por boca de Jeremias, Deus disse que as obras de justiça dos homens eram como trapo de imundícia. Quando você vai lá ver o sentido do trapo de imundícia, era uma espécie de pano que as mulheres usavam nas partes íntimas quando estavam naquele período menstrual. Então Deus compara as obras do homem diante dele, diante de Deus, como aquele pano sujo que as mulheres usavam naqueles dias de menstruação. Isso mostra, abençoado, que por mais que venhamos nos esforçar, pagar o preço, subir escada de joelho e orar meia-noite e ficar de joelho em cima de caroço de milho e dar dízimo e sacrificar no altar e dar a tua geladeira, teu carro, tua casa, tua fazenda, isso não toca no coração de Deus. Porque o que toca no coração de Deus é o reconhecimento de que foi Ele que fez tudo. E você agora abraça essa graça, crê nesta graça porque Ele quer que você obedeça e não você que fica aí tentando sacrificar. Deus não tem prazer em sacrifício, mas naqueles que obedecem a sua palavra. Mas aquele povo queria levar as pessoas a circuncidar, dizendo que se eles não circuncidassem, eles não podiam ser salvos. Olha o que Paulo disse na carta aos Gálatas, capítulo 5. Olha o que Paulo falou na carta aos Gálatas, capítulo 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos deixeis colocar de novo debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vocês deixarem circuncidar, Cristo de nada adiantará para vocês. Então, enquanto em Atos 15 as pessoas queriam obrigar os filhos de Deus a circuncidar para ser salvo, Paulo disse, se vocês circuncidarem, Cristo de nada adianta. E se circuncidar aqui era praticar a lei, tá bom, abençoado? Não era apenas o ato da circuncisão, mas era praticar a lei de Moisés. Porque os líderes religiosos hoje gostam de usar a lei de Moisés para as pessoas praticarem. Porque na lei de Moisés vai ter sacrifício, vai ter pagar preço, vai ter vida no altar, né? E a vida no altar que os pastores gostam é isso aqui, ó. Vai ter submissão a homens, né? A sacerdote. Submissão mesmo, eu não estou falando honrar, respeitar. Eu estou falando de se submeter a ponto de não viverem mais para si mesmos, mas viverem para os homens. E aí Paulo vai continuar dizendo no versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, de que está obrigado a guardar toda a lei. Nós pregamos essa mensagem ontem, né, sobre não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Há condenação sim para aqueles que querem viver de fato debaixo da lei. Por quê? Porque está obrigado a guardar toda a lei aquele que pratica um ponto da lei, mas está transgredindo o restante. Então, abençoados,
Separado, versículo 4, separado estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, da graça tende caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, lei, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Paulo disse que o amor era o vínculo da perfeição. Então observe, abençoados, que salvação tem a ver com a graça, com o amor, com a fé que foi otorgada no nosso espírito. E não com obras meritórias, com paga-preço, com vai no templo, com faz aquilo, com sacrifica aquilo. Eu sei que muitas pessoas do sistema, ao assistir essa mensagem dizem assim, então vocês é um povo relaxado, vocês não gostam de se esforçar para nada. O que é ser relaxado? Uma coisa é estar no descanso do Pai, outra coisa é estar relaxado no sentido de não praticar o Evangelho. Eu sei que muitas pessoas em graça relaxaram, muitas pessoas em graça se acomodaram, deixaram de viver, terem essa comunhão, essa reciprocidade com Deus, nesse sentido de desfrutar e vivenciar isso. Mas não é no sentido de cruzar os braços e relaxar, no sentido de voltar a viver uma vida... É claro, há suas exceções. Tem pessoas que usam a liberdade para dar ocasião à carne, mas não são todas. Eu sei que muitas pessoas, por mais que elas não tenham esse desenvolvimento para viver o Evangelho da Graça, mas também não voltaram também para viver nas obras carnais, nas impurezas, na malícia da vida, não. Tá bom? Por quê? Porque a graça de Deus ela é marcante. E quando ela pega de fato, quando ela tá no coração do Filho de Deus, o Filho de Deus ele já não é a mesma coisa, porque ele foi marcado com o poder de Deus que opera em nossas vidas. Amém? Graça e paz, graça eterna. E nós vivemos e sabemos que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora, ensinando-nos e nos educando a renunciar às paixões, às concupiscências e a viver verdadeiramente para esse Deus eterno, bendito, sobre tudo e sobre todos. Até o nosso próximo encontro. Graça e paz.